O país recebeu esta semana a notícia que já era esperada por apoiadores e adversários do ex-presidente Lula. O juiz federal Sérgio Moro condenou Lula no processo do triplex do Guarujá. O político, que hoje detém com folga a liderança das pesquisas eleitorais, foi sentenciado a 9 anos e 6 meses de prisão e pode ser impedido de disputar a presidência em 2018. O que isso representa para o PT e o campo das esquerdas que o partido lidera? Conversa comigo o deputado André Quintão, líder do bloco Minas Melhor, base do governo Pimentel na Assembleia. Bem-vindo, deputado. Prazer, Vivian, voltar aqui ao mundo político. Deputado, como é que o senhor avalia o impacto, tanto jurídico quanto político, dessa decisão em relação a Lula, dessa sentença? Uma decisão equivocada, que compromete a credibilidade da justiça brasileira, o Estado democrático de direito, uma condenação sem provas, fundada mais na vontade política de alguns que expressam interesses da elite brasileira do que realmente em fatos comprovados. É muito ruim, nesse momento em que o Brasil vive uma crise política, econômica, social e institucional, que uma decisão, uma sentença como esta, seja proferida com intencionalidade política, não com racionalidade jurídica. Portanto, a maior preocupação é com o Estado democrático. A nossa democracia, a cada dia, sofre um golpe. Essa sentença atende mais aos ditames, aos interesses de retirar o ex-presidente Lula da disputa presidencial de 2018 do que qualquer outra coisa que tenha fundamentação jurídica. Agora, ouvindo e lendo sobre a posição de analistas, né, do mundo jurídico, a gente vê juristas se posicionando a favor e contra a decisão, não necessariamente contra e a favor da decisão, mas criticando ou apoiando a peça da sentença que o juiz Moro fez. O que explicaria isso na opinião do senhor? Porque são juristas que têm opiniões divergentes, né? Alguns que dizem que ele se baseou em documentos, em provas, e outros que dizem que não tem fundamentação, está tecnicamente mal conduzido. Não precisa ser advogado nem jurista para verificar a fragilidade da sentença. Não há nenhuma prova que revela que o triplex é do ex-presidente Lula. Ao contrário, quem apresentou prova no processo foi o ex-presidente Lula, de que, inclusive, os donos dos imóveis já tinham esse imóvel comprometido como garantia para terceiros. Então, é lógico, você tem no Brasil polarizado, sob a égide da intolerância, segmentos conservadores que não admitem o ex-presidente Lula liderar todas as pesquisas. O ex-presidente foi muito feliz na sua manifestação à imprensa quando ele disse que o golpe ficaria incompleto. Fizeram um golpe contra a presidenta Dilma, esse golpe tem seus desdobramentos com a emenda constitucional 95, que congela gastos por 20 anos, com a reforma trabalhista, que rasga e sepulta a CLT, conquista do século passado, e que tem propostas como a reforma da Previdência, que subtraem direitos dos trabalhadores e dos pobres do Brasil. Então o golpe tem os seus desdobramentos, ele não poderia terminar ano que vem com a volta do ex-presidente Lula. Então, diante dessa orquestração das forças conservadoras, a sentença do juiz Moro impede, se ela não for, obviamente, contestada e garantida na instância superior, a retirada do ex-presidente do cenário eleitoral. Agora, nós vamos dizer aqui com todas as letras, eleição presidencial sem Lula é fraude, não é democracia. O PT e os seus aliados pretendem agir ou reagir como? Né? E tem estratégias já em curso, desde
do momento que a sentença foi proferida, foi tornada pública, há uma intensa movimentação e na manhã dessa quinta-feira uma coletiva reunindo ali apoios de movimentos sociais, dirigentes sindicais e tal, demonstrando apoio ao ex-presidente Lula. Agora, o PT já está discutindo internamente como é que vai trabalhar estratégias de reação? Não, a reação ela se dá no plano jurídico, com a contestação da sentença na instância superior pela defesa do ex-presidente Lula. Isso com certeza será feito. Isso no caminho jurídico, não mas só, e político? Não só aqui, mas também nas cortes internacionais, porque trata-se de uma condenação e de um abuso político. A estratégia política é nas ruas. Os partidos de esquerda, os movimentos sociais, os segmentos que se preocupam com o Estado democrático de direito, essa reação já está acontecendo. Nós vamos fazer esse diálogo, nós vamos fazer essa mobilização, nós vamos mostrar para a população brasileira o risco que estamos correndo no sentido de a democracia estar sendo desrespeitada seguidamente em nosso país. O dia que a justiça age sem prova, um dia é contra o ex-presidente Lula, amanhã pode ser contra qualquer cidadão brasileiro. Agora, deputado, na coletiva dessa quinta-feira, o ex-presidente Lula reafirmou que pretende ser candidato, se a justiça assim o permitir, mas que ele quer ser candidato. E o PT Nacional não quer discutir um plano B, pelo menos é o que está sendo noticiado, que não é essa discussão. PT não tem plano B, o plano do PT é a candidatura do ex-presidente Lula. Por que está interditada essa discussão? Tem a ver com falta de alternativa ou é uma questão de apoio ao ex-presidente Lula? Ou as duas coisas? É uma questão de princípio democrático. Eleição sem Lula é fraude. Nós vamos às ruas e vamos resistir. Parece que muitos segmentos ainda não entenderam a gravidade e o poder de reação também que o partido tem. O partido e seus aliados, os movimentos sociais. Se hoje nós deixarmos a interdição de uma candidatura legítima do ex-presidente Lula, nós estaremos abrindo portas aí para outras arbitrariedades. E essas arbitrariedades já se revelam na violência contra trabalhadores, no massacre de sem terras, na criminalização dos movimentos sociais, na intolerância religiosa, homofóbica. Então nós não podemos deixar que as nuvens do obscurantismo, da repressão, do desrespeito às leis, à justiça, imperem no país nesse momento. E o golpe se concretiza exatamente nesse sentido. Então, não se trata de não ter alternativa política. Quadros políticos, não só no PT, mas em outros partidos da nossa aliança histórica, tem. Óbvio que nenhum da dimensão do carisma, do conhecimento e da relação popular como tem o ex-presidente Lula. Mas nesse momento, trata-se de respeitar a democracia e a justiça. Não é uma questão de cálculo eleitoral, é uma questão de respeito à democracia. Deputado, vamos falar um pouquinho de Minas Gerais? Vamos. Porque nós temos um tanto para tratar sobre isso. Teve aqui uma forte oposição à pauta do governo nesse primeiro semestre. O governo Pimentel mandou para cá os projetos dos fundos imobiliários, os fundos de investimento. Houve um esforço grande para que a base votasse e foram, afinal, aprovados. O que significa a aprovação para o governo, tanto do ponto de vista econômico, que é a grande justificativa da criação dos fundos, quanto do ponto de vista político propriamente dito? Vivian, a Assembleia teve um semestre muito produtivo. Queria aproveitar para parabenizar o nosso presidente Adalcleve, os deputados e todos os servidores do Legislativo. A Assembleia conseguiu combinar duas ações fundamentais, uma no campo legislativo, com uma agenda legislativa forte. Nós aprovamos projetos no sentido da recuperação econômica de Minas, diametralmente oposto ao que o governo Temer estava propondo aos estados, porque o governo Temer propôs aos estados uma renegociação de dívida como caminho da solução fiscal a preço de privatizar a CEMIG
demitir servidores, impedir nomeação de concursados, paralisar políticas públicas e dobrar a contribuição previdenciária dos trabalhadores. Essa era a condição do governo federal auxiliar Minas Gerais. O governador Pimentel não aderiu, obviamente, com razão, a essa proposta, mas apresentou alternativas: fundo de ativo imobiliário, venda de imóveis ociosos, vinculação de investimentos da Codemig em fundos de investimento econômico para induzir o crescimento e desenvolvimento econômico regional, um projeto de refinanciamento de quem tem dívidas com o Estado, com abatimento, com anistias, mas com pagamento também, agora no segundo semestre. Então nós conseguimos, através de uma série de propostas votadas na Assembleia, permitir que a partir, provavelmente já de agosto, o Estado consiga captar recursos que serão disponibilizados, obviamente. A partir de agosto começaria a entrar o dinheiro em entrada de caixa. recurso novo. Então isso foi uma pauta importante, mas não só a pauta econômica, a pauta social. Nós aprovamos em GLEI projetos de assistência estudantil para o jovem que está na Unimontes e na UENG. Muitas vezes o jovem entra na universidade com a política de cotas de escola pública, cotas raciais, mas não tem a condição de permanência em função do gasto com alimentação, vestuário, deslocamento, moradia. E também um projeto inédito, o programa Rede Cuidar, que vai pela primeira vez traçar uma estratégia de apoio material, financeiro e de capacitação para as entidades socioassistenciais no âmbito do SUAS em Minas Gerais, abrigos, asilos. Então, nós tivemos, como disse, uma pauta efetiva, legislativa. E, de outro lado, a Assembleia acompanhou os principais debates nacionais. Uma comissão especial de acompanhamento da reforma da Previdência, trouxemos o debate da reforma trabalhista aqui na Assembleia, como traremos no mês de agosto o lançamento aqui da Frente Nacional em Defesa da Soberania, com o senador Requião e o deputado Patrus, e também a Assembleia coordenando um esforço nacional do acerto de contas, das perdas que os estados tiveram com a Lei Candir. Hoje temos uma comissão especial na Assembleia, a Assembleia lidera uma articulação hoje nacional, porque só no caso de Minas, para o telespectador entender, Minas Gerais tem uma dívida de 90 bilhões com o governo federal. Paga já várias vezes, mas com juros extorsivos. E o governo federal deve para Minas Gerais 135 bilhões, são recursos que Minas perdeu desde a década de 90, referente à desoneração de ICMS dos produtos exportados. Minas Gerais tem muitas commodities, principalmente minerais. Então, Minas Gerais deixou de arrecadar com ICMS 135 bilhões. Agora, o Supremo está obrigando o Congresso Nacional a votar um projeto de ressarcimento até o final do ano. Agora, deputado, de fato, essa campanha pelo acerto de contas, ela foi lançada há 3 meses. No Congresso, nós sabemos que há um encaminhamento, há uma comissão trabalhando, Sim. E um relatório que trabalha no sentido de que esse acerto só seja feito daqui para frente, que não haja, de fato, um encontro de contas, mas que o governo federal só seria comprometido a pagar o ICMS, ressarcir as perdas a partir de agora, não é? Com as regras da Lei Candir. O para trás não entrou no relatório. De fato, o que se pode esperar dessa campanha? Né? Vivian, é uma questão federativa, de respeito federativo. Se Minas Gerais vem pagando anualmente de 6 a 7 bilhões de juros e amortização da dívida, e o governo federal deve ao governo de Minas 135 bilhões, então você vai anistiar 135 bilhões que é devido a Minas, mas não anistia o que Minas deve à União. Sim, isso é um desrespeito federativo. Os estados, com certeza, vão pressionar a Câmara dos Deputados para que essa proposta seja melhorada. Com aquele desarranjo institucional que acontece em Brasília nesse momento, você acredita que tem chance de avançar? Olha, os deputados federais estão à beira de uma eleição ano que vem. Eles representam seus estados na Câmara dos Deputados. Você pode fazer mediações. Seria ilusório achar que o governo federal, de uma vez só, vai desembolsar o que deve para os estados em função da crise fiscal. Mas não é justo que
que os estados continuem a desembolsar. Só para o telespectador saber, Minas Gerais tem um déficit previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018 da ordem de 7 bilhões de reais. É exatamente o que Minas vai pagar ano que vem de juros e serviços. Então, se essa dívida fosse anulada, Minas Gerais já estaria equilibrada do ponto de vista orçamentário. Então, é muito importante para Minas Gerais esse acerto de contas. Eu espero que a bancada federal mineira tenha capacidade, independente de partidos, de articular outros estados e outros apoios para essa bandeira. Agora, deputado, o senhor estava se referindo há pouco ao que foi aprovado e que cria expectativa, aos projetos aprovados, que criam expectativas de que entre dinheiro novo, recurso novo a partir de agosto para o Estado. A oposição faz um discurso, uma crítica, de que o que vai funcionar, o que entrar de dinheiro, vai no máximo regularizar a folha de pagamento. Qual que é a expectativa real de captação de recurso e o que esse dinheiro daria para fazer para Minas Gerais? Primeiro, Minas tem que garantir o equilíbrio fiscal para pagamento das atividades de manutenção e de funcionamento da máquina pública, das políticas públicas. A duras penas, o governo está conseguindo fazer isso, diferentemente de outros estados. Os funcionários recebem no mês, ainda de forma parcelada, mas estão recebendo o 13º pago, a polícia, a escola, a unidade de saúde estão em funcionamento. Então você tem o Estado funcionando. Agora nós queremos mais. O governador, já em 2015, lançou os fóruns regionais. Nós percorremos todo o Estado, 17 territórios. São centenas de demandas locais, micro-regionais e macro-regionais. Essas demandas são hierarquizadas. Então, aos poucos, o governo também está atendendo, inclusive com obras de conclusão, por exemplo, de ligações asfálticas do governo anterior, ou obras inacabadas, até porque recebemos um arsenal grande, uma herança grande de obras inacabadas. Então, o governo precisa desse recurso novo, além de garantir o funcionamento da máquina, novos investimentos. É isso que a população mineira espera e é isso que a Assembleia, com muita lucidez, com muito respeito à oposição, com debate, inclusive no caso dos projetos dos fundos, o governador retirou a pedido de muitos deputados e deputadas o pedido de urgência para que a Assembleia aprofundasse o debate, mas o governo mostrou realmente na Assembleia Legislativa uma capacidade de articulação, de constituição de maioria sólida em função dos reais interesses de Minas Gerais. O senhor fez uma referência aí de que ano que vem é ano eleitoral, né, e que o Congresso vai pensar duas vezes sobre isso ao discutir a questão financeira do Estado, as necessidades do Estado. Nós estamos numa crise política que já dura mais de 2 anos. Falando em ano eleitoral, nós vimos que essa crise atingiu as principais lideranças, os principais partidos no país, e falando aqui de Minas Gerais, especificamente em Minas, tanto no campo, no seu campo político, né, o governador responde a processo, está aguardando um encaminhamento, ele pode responder como réu no STJ, quanto o senador Aécio Neves, que lidera o campo da oposição, além de ter saído saído derrotado em 2014, ele agora enfrenta denúncias e uma série de inquéritos. O que muda na arena política, na disputa política de 2018 em Minas Gerais? Como é que o senhor vê os reflexos da crise e da Lava Jato aqui em Minas? Com relação ao governo de Minas, o governo tem, principalmente esse ano de 2017, intensificado as suas ações de políticas públicas. O governador Fernando Pimentel está no pleno exercício das suas funções de governador, presente nos municípios e regiões de Minas Gerais, com iniciativa legislativa e iniciativa política elogiáveis, como, por exemplo, de não aderir a essas maldades que o governo federal vem praticando por todo o país. Nós estamos com uma sólida base política e o governador Fernando Pimentel, com certeza, chegará em 2018
com forte condição de se colocar como candidato à reeleição ao governo de Minas. Apesar dos problemas jurídicos. Os problemas jurídicos serão tratados, estão sendo tratados nas esferas próprias, mas há uma convicção do governador e de todos nós que eles serão superados em função também dessa ausência de provas e, evidentemente, nós temos que seguir o rito jurídico do Estado Democrático de Direito, mas nós temos essa tranquilidade. A prioridade do governador nesse momento é governar. Ele foi eleito para isso, está fazendo isso e com todas as dificuldades de maneira exitosa. Mas ele será candidato em 2018 com certeza, à reeleição. Com certeza. É um governo que vem crescendo a sua avaliação positiva, é uma liderança política respeitada no PT, não só dentro do PT, que inclusive viveu agora um processo de eleição interna em Minas Gerais de forma bastante unitária, então o PT está unido, inclusive na candidatura à reeleição do governador Fernando Pimentel, assim como acreditamos na candidatura do ex-presidente Lula. Agora, a oposição, que foi muito blindada, né, quando era governo em Minas Gerais, essa é a verdade, muitas das denúncias que hoje pesam contra o senador Aécio Neves foram levantadas aqui na Assembleia, quando estávamos na oposição. Só para a gente encerrar, a aliança com o PMDB, o senhor acha que está garantida para 2018? O PMDB de Minas, que tem Nós sabemos do problema com o vice Antônio Andrade. O PMDB de Minas, rompido. Que tem o presidente da Assembleia, Dalclever Lopes, como uma das suas grandes lideranças, tem manifestado o interesse de caminhar junto com o PT, não só no plano estadual, mas também com o nosso projeto nacional. Eu acredito que nós vamos construir essa condição política aqui em Minas Gerais de caminharmos juntos com o PMDB de Minas, que não é aquela parcela que apoiou o golpe. Deputado, muitíssimo obrigado por ter vindo. Obrigado, Vivian. Prazer. Eu conversei com o deputado André Quintão, do PT. Ele é líder do Bloco Minas Melhor, o bloco que reúne a base do governo Pimentel na Assembleia. Nós falamos aqui da sentença que o juiz Moro proferiu em relação ao ex-presidente Lula, falamos um pouco do semestre aqui na Assembleia, daquilo que o governo conseguiu aprovar aqui na Assembleia, com o apoio da base, e, por último, sobre ano eleitoral 2018. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.